tá bom? Então, sou casado com a Neuza há 28 anos, vai fazer agora esse mês. Então, já há um tempo, então, de casamento. E nós estamos em Não Me Toque fazem 16 anos. A cidade de Não Me Toque tem esse nome por causa... Tem duas razões, mas a principal é por causa de um arbusto que tem muitos espinhos. E não tem como você subir nessa árvorezinha lá, não tem como você tocar nela, por isso é Não Me Toque. Então, quem nasceu em Não Me Toque é intocável. Os intocáveis. Não, não é, irmãos. É intocáveis para o diabo não nos toca lá. Tá? Então, somos não metoquenses. Amém? Gaúcho barbaridade. Perto da maior cidade ali da região, que é Passo Fundo, a cidade mais gaúcha do estado. Nós tínhamos esse nome. Eu sou dessa cidade, sou da cidade natal de Passo Fundo. 5 anos estamos andando, então, com a comunhão cristã. Quer dizer, 5 anos não, porque na verdade 3 anos. 5 anos que estamos andando com a FATEM. Meu Deus do céu, quem é aluno da FATEM aí? Tem bastante gente para fazer FATEM aí, pastor. Ô, glória! Amém? Aleluias! Lá eu sou conhecido como pastor, ô glória, porque volta e meia saiu glória, tá? Não repare, certo? Então, irmãos, eu quero dizer para quem não conhece a FATEM, você que não conhece, a FATEM mudou a história da igreja de Não Me Toque. Claro, foi Jesus, a FATEM foi a ferramenta, né? Não vão idolatrar a FATEM, não. Jesus usou a ferramenta da FATEM. Por quê? Irmãos, eu fiz 3 cursos de teologia, e eu digo sempre assim, 2 cursos de teologia, imagine, curso de teologia da Batista, curso de teologia da Assembleia de Deus, e curso da FATEM, uau, irmão, é revelador. Os outros cursos são ruins? Não, você aprende teologia, beleza, mas a FATEM você aprende comunhão e revelação da palavra do Senhor. Eu digo para você, em nome de Jesus, nós fomos alcançados. Eu não sei se alguém conhece o Instituto Pai, e eles fazem reunião, eles reúnem mais de 500, 600 pastores em Praia del Este, e eu fui convidado e eu fui. E lá estava um standard da FATEM, e estavam sorteando uma televisão, 42 polegadas, pode ser minha, né? Vou me inscrever, e botei lá o nome, endereço, tal, como sempre não ganhei, né? Essas coisas não ganhei, mas ganhei muito mais que uma televisão 42, irmãos. Em janeiro, eu de férias, lá me convidaram, telefonaram, pastor, o senhor não tem interesse de conhecer a FATEM? Olha, até vou, estou de férias mesmo, vamos, Neuza, vamos. Fomos lá, irmãos, e lá eu disse para a Neuza, é isso que nós precisamos lá na igreja. E eu cheguei e disse para o pastor, que era encarregado naquela época, disse, pastor, no máximo eu vou ter 5 alunos, eu e minha esposa e mais 3. E naquela época ele disse, no mínimo tinha que ter 10 alunos, porque era outro sistema. Mas ele disse, eu vou abrir para vocês então, faço. Vamos lá. Quando nós chegamos, para nossa surpresa, a primeira turma deu 20 alunos. Você pode dizer, mas 20 alunos é tão pouquinho, é que a nossa igreja, irmão, tinha 40 membros. 50%. Então, irmãos, eu quero dizer para você, mudou a história da igreja. Hoje nós estamos lá com 10 pastores, é a igreja que mais tem pastor no Brasil, na média de membros. Nós temos 65 membros e 10 pastores. Então, cada 6 membros, mais ou menos, tem um pastor. Que bênção, né? Tu já pensou? Deus fez, irmãos, algo maravilhoso. As pessoas descobriram o seu propósito, as pessoas descobriram o seu ministério, as pessoas descobriram o que é realmente servir a Deus. Aprenderam o que é ser filho, aprenderam o que é ter comunhão,
aprendendo, irmãos, a palavra revelada. Hoje, irmãos, eu não posso convidar qualquer pessoa para pregar lá, não, porque eles querem palavra revelada, eles querem coisa de Deus, eles querem pão novo, eles querem coisa de Deus, porque eles aprenderam a comer do bom e do melhor, e eles aprenderam que a igreja é para servir e não para ser servida. E hoje, irmãos, há uma grande mudança naquela cidade, nós estamos impactando, em nome de Jesus. Por isso eu te digo, você que não faz Fatema, olha a oportunidade, um módulo de graça. Não, se era dinheiro não tem mais desculpa, né? Amém? Em nome de Jesus, pelo menos uns 20 hoje aqui, né, irmã? A irmã vai se alegrar aí, pelo menos uns 20 aí, vamos decidir aí. Faça isso, você não vai se arrepender. Você que não fez ainda, faça. Deus vai agir na tua vida e você vai ter uma metanoia maravilhosa, pode ter certeza. Eu sou a experiência. Imagine, irmãos, eu me submeti a fazer mais um seminário. Eu podia ter dito, não, eu já tenho seminário, eu já sou formado em teologia, não, eu não preciso fazer. Mas eu fiz, e quando fiz, irmãos, deu um nó na minha cabeça, mas foi revelador, foi de Deus, é de Deus, esse negócio é de Deus. Ouça o que a pastora disse aqui, ouça o que o pastor disse, é de Deus esse negócio, faça, experimenta um mês, pronto. Isso é uma tática de venda, porque tu vai fazer um mês, certamente você vai sempre fazer, não vai querer parar mais. Amém? Glória a Deus. Eu vou entrar na mensagem dessa noite, irmãos, e veja bem, né? Olha bem onde que eu estou. Eu estou numa igreja em que o pastor foi meu professor. Agora você imagine minha situação aqui na frente, pregar para o professor, né? Não é fácil, né? E deve ter muitos aqui, né? Já com Fateme, Unicesumar, né? Pós e tantas outras coisas. Mas graças a Deus que ainda nós contamos com o Espírito Santo, amém? E Ele nos revela, e a palavra dEle é pão novo a cada dia, amém? E isso que é importante. Então nós estamos aqui com alegria, é um grande privilégio que nós temos de estar aqui na frente, e uma grande responsabilidade, e Deus sabe, por isso Ele nos deu uma palavra. Você abra a sua Bíblia então, em João, capítulo 1, versículo 19 ao 28, João, Evangelho de João, capítulo 1, 19 e 20, diz assim a palavra do nosso Deus: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos respostas àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do que qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? O tema da nossa mensagem dessa noite é, que dizes de ti mesmo? Vamos dizer todos juntos?
que dizes de ti mesmo. A metade ainda não, o culto é cedo aqui, eles não tomaram café, não estão bem, o gaúcho lá é mais forte. Vamos ver se o paranaense é mais forte que o gaúcho aí. Que dizes de ti mesmo, vamos lá? Amém, ó, melhorou já, ô glória. Que dizes de ti mesmo. Então o tema dessa mensagem, então que eu gostaria de partilhar com vocês, os irmãos nessa noite é, que dizes de ti mesmo. E conforme esse texto que nós lemos, irmãos, foi então uma pergunta, os sacerdotes, né, e os levitas fizeram a João, enquanto ele estava pregando e batizando no Rio Jordão. Então essa noite eu gostaria de refletir contigo isto, sobre esta pergunta, que dizes de ti mesmo? E nós vamos começar então com o que João Batista respondeu a essas perguntas, né? João Batista, irmãos, o seu nascimento já foi um milagre, ele já foi um milagre lá. Zacarias era o sacerdote, estava então no exercício das suas funções, quando então veio-lhe o anjo e lhe falou a respeito da promessa de um filho, e deu até o nome de João, né? E disse para ele, você vai colocar o nome de João, ele vai ser um profeta, disse tudo o que aconteceria na vida dele. Isso está escrito em Lucas, né, 1, 13 e 17. Então veja bem, primeira coisa, João nasceu embaixo de um milagre. Segunda coisa que nós podemos ver, João nasceu debaixo de uma promessa, ele tinha um propósito. Veja, irmãos, era um nascimento maravilhoso, além de ele ser, claro, primo de Jesus. Então, já havia ali então algo maravilhoso sobre a vida de João, promessas maravilhosas, propósito maravilhoso sobre a vida desse homem. Agora uma coisa eu pergunto para você, para o João ele sabia, tinha um propósito, ele profetizou, ele tinha certeza do seu filho. Você, meu amado que tem filho ali, quantas crianças estavam aqui, o que você profetiza para o seu filho? Quando perguntam para ele, quem ele é? O que você diz? Quando você ora sobre o seu filho, o que você está dizendo que ele é? Você está dizendo que ele é um filho de Deus? Você está dizendo que ele é um grande homem de Deus? Você está dizendo que ele está debaixo da unção de Deus? Você está dizendo que ele está debaixo da graça de Deus? Você está dizendo que ele está debaixo do propósito de Deus? É isso que você está fazendo? É isso que nós, vocês pai aí, estão fazendo, profetizando palavras de vida e não de morte para os seus filhos? João tinha palavra de vida sobre a vida dele. João tinha uma promessa, e todo pai, toda mãe tem que declarar, então, o propósito de Deus sobre a vida dos seus filhos. Tem que declarar, irmãos, a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos. Tem que declarar vida sobre os seus filhos. Tem que declarar a mão de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus sobre esses meninos. Nós não sabemos quem eles vão ser no futuro, mas Deus sabe, por isso nós profetizamos. Uma coisa nós sabemos, ele ou ela vai ser um homem e uma mulher de Deus, amém? O pastor estava me dizendo que o juiz Sérgio Moro saiu daqui, de Maringá, eu não sabia. A professora sabia que ele ia ser um grande juiz? Os professores, os pais, será que sabiam que ele ia ser o causador de tanto rebuliço no Brasil? Rebuliço, disse, não sei se vocês entendem a palavra rebuliço, de repente não, não sei se, um grande entreveiro, o gaúcho diz, mas no mau sentido, então veja bem, irmãos, alguém profetizou para esse homem, que hoje é um grande homem de Deus, que está sendo usado como Jair, para libertar o homem da corrupção, o Brasil dessa corrupção. Quem sabe vai ter um presidente entre os que estão ali? Uma presidenta? E aí, você sabe? Mas o teu dever é profetizar vida, amém? Amém? Você está fazendo isso? Se não está, em nome de Jesus, comece hoje, amém? Em nome do Senhor Jesus. Ele será grande, olha só, dizia, ele será grande entre a nação. Que maravilha nós termos homens e mulheres grandes nessa nação,
filhos do Deus vivo, todo-poderoso. Lucas 1,66 diz assim: o que vai ser desse menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. A palavra de Deus nos diz, né, que sabe os vizinhos lá de João, né, eles ficaram admirados disso e disseram: o que vai ser desse menino? Olha a resposta, olha a resposta. A mão do Senhor estava com ele. Por quê? Porque ele estava debaixo de um propósito. Amém? Debaixo, irmãos, de um propósito. A Bíblia nos fala então que João, ele crescia e se fortalecia. E quando ele chegou ao tempo, irmão, ele se apresentou a Israel e começou o seu ministério. Começou a preparar o caminho. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, João, irmãos, era uma pessoa bem resolvida até ali. Ele tinha sua convicção. Diante de tudo isso, irmãos, vocês acham que João, quando ele foi interrogado pelos sacerdotes, pelos levitas, então, irmãos, será alguma dúvida no seu coração de quem ele era? Não. Ele respondeu na ponta da língua quem ele era e qual o propósito que ele tinha. Amém? A pergunta é: você sabe quem você é? Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Eu disse ontem lá em Naviraí, decorei o nome, irmão. Glória a Deus, já estou virando paranaense. Irmãos, veja bem, eu disse ontem, eu aprendi uma coisa: Deus só move a sua mão por propósito. Deus só move a sua mão por propósito. E eu e minha esposa assentamos no nosso coração de só nos mover segundo o propósito de Deus, segundo aquilo que vai honrar a Deus, segundo aquilo que vai glorificar o nome dEle, porque aí não tem como errar, não tem como errar. E eu e o pastor estavam comentando, não temos mais tempo de estar errando, não temos mais tempo, nós temos que acertar, e para acertar, devemos saber quem somos e qual o propósito que temos, amém? Você não vai errar, quando você sabe quem você é, e qual o propósito de Deus, com você, aqui dentro dessa casa de Deus, meu Deus, coisas novas e maravilhosas vão acontecer. Então, irmãos, será que João Batista tinha qualquer dificuldade ou crise de identidade? Creio que não. Quantas pessoas têm crise de identidade? Quantos jovens não sabem o que vão fazer? Irmãos, mas quando você ensina desde pequeno o caminho que se deve andar, quando ele vai chegar a ser jovem, ele não vai se desviar dele, porque ele sabe o propósito, ele sabe por que ele veio ao mundo, ele sabe por que Deus o criou. Vocês jovens fortalecidos, fortes do Senhor, que maravilha. E João não tinha essa dificuldade. Então nesse texto nós lemos e podemos observar que João tinha 3 convicções. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele não era, e ele sabia quem era Jesus. Ele sabia, ele respondeu tudo certinho. A primeira convicção, quem ele era, né? Ele disse no verso 23 ali: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha só, ele sabia quem ele era. Eu sou a voz do deserto. Eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou esse que vocês pensam que eu sou a voz que clama no deserto. Esse é o meu propósito, para isso que eu vim. Você pode entender isso? Você sabe para que você veio? Você sabe o lugar que Deus te quer dentro da comunhão cristã Aba? Qual é o ministério? Não existe o ministério de esquenta-banco, irmãos, esse não existe ainda. Amém?
Existem 5 ministérios, né? 5 nós aprendemos, então num desses você se encaixa. Amém? Então, meu amado, então João sabia quem ele era. Ele disse, eu sou, sem dúvida, ele não disse, eu acho que eu sou, quem sabe eu sou, talvez seja. Não, eu sou. Não havia em seu coração qualquer tipo de dúvida. João não titubeou, palavra gaúcha, ele não titubeou, ele não duvidou. Então, irmãos, em nenhum momento da sua vida, nem momento daquele que perguntaram para ele ali, ele sabia que o seu nascimento foi milagroso. Ele sabia que o seu nascimento estava debaixo de uma promessa. Ele sabia toda a história, porque certamente seu pai havia contado para ele como é que ele nasceu. O ato milagroso. Agora eu te digo, e eu e você, sabemos o que Deus fez conosco? O ato milagroso de nascer de novo? O ato milagroso de ser estabelecido no reino do Senhor? O ato milagroso do sangue de Jesus Cristo nos purificar de todo o pecado? O ato milagroso de não ter mais nenhuma condenação sobre nossas vidas? É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso nós entendermos esse propósito com o qual Jesus veio, para nos trazer de volta a comunhão, nos trazer, restabelecer de novo, Olha lá em Apocalipse 1, 5 e 6, Ele nos constituiu para sermos o quê? Reis e sacerdotes. Ele não veio para salvar o mundo foi a consequência. Ele veio, irmãos, sim, para nos colocar novamente na posição original. Lembram? Nós somos original, a posição que Deus nos colocou, reis e sacerdotes. Nós havíamos se afastado através do pecado, mas Jesus veio, nos constituiu novamente, reis e sacerdotes, posição original, agora. Mas para que isso acontecesse, Ele teve que nos salvar, porque para você pertencer à família real, você tem que ter sangue da família real, e nós tínhamos que ter o sangue de Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Da mesma maneira, nós também, irmãos, precisamos ter essa convicção que João tinha. Qual o nosso propósito? Para que nós fomos chamados? O que Deus quer com a igreja Aba de Maringá? O que Deus quer comigo como igreja? Eu tenho que ter plena convicção disso. Faça a Fatema e você vai ter essa convicção. Você vai aprender. Irmãos, o nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. Nada foge do controle dEle. Nada para Deus é surpresa, ou não estava planejado. Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, irmãos, você acredita que o seu nascimento foi um acidente? Alguém acredita aí que você nasceu por acaso? Mas meu pai e minha mãe não planejaram isso. Talvez eles não tenham planejado, mas Deus planejou. Deus planejou o teu nascimento para um propósito. Mas aonde está escrito? A palavra de Deus no Velho Testamento diz: eu te chamei do ventre da tua mãe e te disse: tu és meu. Você não tem que dar um glória aí, irmãos. Esse aleluia aí está muito fraco. Aleluia, glória a Deus. Irmão, Deus te escolheu no ventre da tua mãe e diz mais, chamou pelo teu nome. Deus escolheu o teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Se tem alguém aqui com crise de identidade, dizendo, Deus não gosta de mim, eu estou abandonado, minha mãe me abandonou, minha família me abandonou, eu agora te digo, a Bíblia diz, por mais que alguém, esse versículo, eu carrego sempre no meu coração, por mais que alguém te abandone, por mais que a mãe, que amamenta, ainda abandone seu filho, eu jamais vai fazer o quê? Te abandonarei.
eu jamais te abandonarei, porque Deus disse: estarei convosco todos os dias. Quem sabe quem é em Cristo não tem crise de identidade. Quem sabe quem é em Cristo, irmãos, quando o inimigo vem atacar com dardos inflamados, ele sabe quem ele é e jamais ele vai ser atingido. Amém? Então, a palavra de Deus nos diz, irmãos, e é importante, o Salmo 139, 14 a 16, diz assim: agradeço ao Senhor por me ter criado, olha só, de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo se tornar forma humana, o Senhor já havia me planejado. Todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Aleluia! Você entende isso? Oh, glórias! Você é um projeto de Deus, irmãos. Você não é um Big Bang, não, você não é isso. Você não é por acaso. Aleluias. Você é o projeto de Deus para a sua família. Você é o projeto de Deus para esta igreja. Você é o projeto de Deus para esta cidade. Você é o projeto de Deus no seu trabalho. Você é o projeto de Deus aonde a planta do teu pé se colocar. Deus tem um propósito com tua vida. Uns vão, uns vêm, uns saem de Maringá, outros vêm. Tudo Deus move. Quando você está no propósito, Deus faz. Eu te garanto que tem bastante gente que não é de Maringá aqui, não tem? Tem alguém aí que não é de Maringá? Olha só, dá mais de 50%. Deus trouxe você aqui por um propósito, irmão. Você não caiu de paraquedas em Maringá. E aqueles que nasceram aqui não nasceram por nascer aqui. O pastor começou aqui com 7 pessoas. Você é o propósito de Deus, amém? Você é o propósito de Deus. Você é o propósito de Deus. Deus nos criou com um propósito, e o propósito dele vai ser cumprido na tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. O propósito de Deus já existia antes de João Batista, ele sabia. Irmãos, ele sabia, por isso a resposta dele era: disse eu sou a voz que clama no deserto. Ele sabia do propósito. O profeta, irmãos, Isaías, ele nasceu mais ou menos 700 anos antes de João Batista. E ele profetizou o que estava acontecendo naquele momento. O propósito não foi criado por João Batista, mas João Batista foi criado para um propósito. O propósito, irmãos, presta atenção, o propósito de Deus não foi criado por causa do João Batista, mas João Batista foi criado por um propósito. Então, entenda o seguinte: você foi criado por um propósito. Estabeleça esse propósito. Quando você estiver diante do trono do Senhor, Ele vai perguntar: Daniel, quantas almas você ganhou? Não. Daniel, o que você fez? Eu fiz isso, eu construí igreja, eu fiz aquilo, eu dava meu dízimo. Não. Deus vai perguntar: você cumpriu o propósito que eu estabeleci para a sua vida na terra? É isso que Deus vai te perguntar, irmão. Você cumpriu o propósito? Ou você passou como uma nuvem que passa de verão, né? Você enxerga ela, de repente você não enxerga mais. Não, você não é assim, amém? Você é alguém que passou com um propósito nessa terra. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 2,9 diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Das trevas para a maravilhosa luz. A palavra de Deus define quem nós somos, irmãos. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso você é santo. Santo significa separado para um determinado fim. Para que eu fui separado? Para proclamar as boas novas de Cristo, as boas novas do Evangelho. Amém? Então, irmãos, o nosso propósito, ali está bem definido, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a luz. É para esse propósito que nós viemos, e para que se cumpra esse propósito em nossas vidas, Cristo nos deu os ministérios, né? Apostólico, evangelístico, profético, ensino, pastoral. Quem você é, meu irmão? Você é pastor? Você é evangelista? Você é um mestre? Você é um apóstolo? Você é um profeta? Que dizes você de ti mesmo? Qual é desses ministérios que você se encaixa? Pense isso, porque há um propósito de Deus nisso, amém? A segunda, João tinha convicção quem ele não era. João Batista falou lá então, em João 1, 20 e 21, e confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. João sabia exatamente quem ele era. Ele não quis tomar o lugar de Jesus. Ele não quis tomar o lugar, então, daqueles outros propósitos. Mas ele tinha plena convicção da sua identidade. Ele não gastava tempo no esforço tentando ser quem ele não era. O meu irmão, Mateus, ele é pastor lá, e ele é programador de computação. Aí estragou o computador dele. Ele tentou arrumar. Piorou, quebrou, daí estourou tudo. Ele tentou, ele abriu e tentou arrumar, daí ele entendeu, eu sou programador, eu não sou alguém que conserta computador, e estragou. Então ele aprendeu, eu não posso ser aquilo que eu não sou. Quanta gente, irmãos, quanta gente está querendo ser o que não é dentro da igreja? Quanta gente está querendo ser o que não é lá fora? Ah, mas é bonito fazer aquilo. Ah, é bom fazer aquilo. Dá muito dinheiro fazer isso. Tem gente deixando, irmãos, seus ministérios pastorais, eu conheço uns quantos, pelo dinheiro. Irmãos, você foi feito por um propósito, amém? Entenda isso, irmãos. Não se meta a fazer aquilo que você não foi chamado. Não tem um ditado que diz, não se meta naquilo que não foi chamado? Você foi chamado, você tem uma chamada para determinado fim, amém? Então, faça aquilo que Deus te chamou, amém? Faça aquilo, procure, se esmere naquilo que Deus quer que você faça para cumprir o propósito dEle, e você não vai errar, não tem como errar, Então, irmãos, nós temos que saber, porque tem muitas pessoas, por não saber qual é o propósito, estão se metendo em coisas que não são suas. Por essa razão, irmãos, devemos ter um coração sincero e nos colocar diariamente na presença de Deus, e Ele vai nos dizer o tempo, o modo e o lugar. O tempo, o modo e o lugar. Outra coisa que eu tenho aprendido muito: tempo, modo e lugar. Não andeis ansiosos,
espera no Senhor, Ele vai mostrar o tempo, Ele vai mostrar o modo, e Ele vai mostrar o lugar. Isso tem acontecido. Deus tem usado os amados pastores aí de vocês, aí o pastor Marco e a pastora Rosane, para nos mostrar o tempo, o modo e o lugar. Deus é poderoso. Irmãos, entendam, quando você sabe o tempo, o modo, o lugar, o teu propósito, irmão, você está no caminho certo, não tem como errar, e tudo que você colocar a mão vai prosperar. Tudo que você colocar a mão prosperará. Ah, pastor, porque não está certo? Porque às vezes pode ser o tempo que não está, o modo não é, o lugar não é. Mas quando você tem o propósito de Deus, você descobre isso. Amém? A terceira coisa, terceira convicção então, que João tinha: quem era Jesus? Quem era Jesus? Veja bem, João Batista, irmãos, ele sabia quem era Jesus. Ele disse em 1 João 26, 27, João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Amém? Ele sabia que haveria um, ele sabia que esse que haveria, ele não era digno nem de desamarrar as sandálias, ele não era digno, ele sabia, porque esse sim era o Filho de Deus. O caminho dele era endireitar, o trabalho dele era endireitar as veredas, porque viria outro, esse era o Salvador. Em outra oportunidade, em João 1,29, ele disse: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem disse isso? João. Por quê? Ele teve a revelação do Espírito. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele estava dizendo: olha, não olhem para mim, não sou eu, é Ele. Eis o Cordeiro, Ele está vindo. Ele tira o pecado do mundo. Ele não chamou naquele momento atenção para Ele, mas chamou para atenção para aquele que vinha após Ele. Amém? Uma vez que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o seu Espírito, irmãos, habita em nós. Você crê? Amém? Então, se Ele habita em nós, irmãos, nós estamos mortos para o pecado, mas vivos espiritualmente. Amém? Somos uma nova criatura. O Espírito habita em nós. Olha o privilégio. Olha o privilégio que nós temos, irmãos. Agora, irmãos, nós não viemos diante do sacerdote para pedir que ore por nós, que clame por nós. Agora o Espírito de Deus habita em nós. Agora Deus fez uma reunião lá com Jesus, com o Espírito Santo, e disse: vamos fazer neles morada. Jesus morre, somos lavados pelo seu sangue, e agora Jesus disse: eu vou ter que ir ao Santo ao céu, mas você não vai ficar sozinho, porque eu enviarei o Espírito Santo para habitar em vós. Estarei convosco todos os dias. Você já entendeu o privilégio que você tem? Olha o privilégio de participar da ceia do Senhor. Olha o privilégio de fazer isso em memória de mim. Olha que privilégio você entender e lembrar: Jesus morreu por mim. Hoje eu tenho vida, hoje eu pertenço a uma família real, hoje eu sou uma nova criatura, hoje as coisas velhas se passaram, hoje eu discerno o corpo, hoje eu vejo o meu irmão como parte do corpo de Cristo, hoje eu discerno isso, hoje eu entendo que nós somos o corpo e que Jesus é a cabeça. Amém? Que maravilha, irmãos, que bom. Então o propósito era proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a luz. O mundo, irmãos, está morto espiritualmente. Eles não conhecem a Deus. Eles estão aprisionados nos pecados, nos vícios, nas imoralidades sexuais.
Mas você não está, você está livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre para exercer o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Irmão, mas como vamos fazer isso se não estivermos em comunhão com o Pai? Ceia, comunhão. Amém? Como nós vamos exercer o nosso propósito se não temos comunhão com Ele? Se vivermos uma vida, irmãos, sem intimidade com Ele? Muitas vezes eu e você, irmão, estamos correndo atrás de coisas. E eu vi um homem de Deus falar na casa para uma mulher, eles perderam tudo. E ele disse para a mulher, veja só, eles perderam tudo. E ele disse para a mulher, aqui não se chora por coisas, aqui se chora por almas. Aqui não se chora por coisas, se chora por almas. Olha a intensidade da intimidade de Deus esse homem. Nós muitas vezes temos chorado por coisas, não temos? Vamos experimentar chorar por almas? Irmãos, alemão, tem alguém de origem alemão aí? Para não se ofender? Amém. Vocês não fiquem bravos comigo. Sabe o que acontece? Eu também sou alemão, tá? Eu sou Litz. Então eu vou falar de mim, né? Sabe o que acontece com o alemão? O alemão é daquelas coisas que é brabo. Se livrar de tralha, sabe o que é tralha? Coisa velha, porcaria, ou coisas que não usam mais. Alemão gosta de guardar coisa. Tem algum alemão que gosta de guardar coisa aí? Não, né? Acho que não, é mentira. Eu estou mentindo, né? Irmão do céu. É só lá em Não Me Toque, lá na igreja batista, cujo pastor é o Daniel. Irmãos, pergunta, a minha esposa está ali, depois eu pergunto se é verdade ou não. Meu Deus, ela dizia, vamos botar fora isso aqui, vamos dar para alguém, você não usa. Não, eu uso sim, eu vou usar. Não, isso aqui foi meu tataravô que me deu, né? Isso não dá para jogar fora. Imagine, isso aqui eu paguei caro, como é que eu vou dar para alguém isso aqui? Nunca usei. Coisas assim, irmãos, que estão lá, sabe, o alemão ele tem um quartinho da bagunça, sabe, quer dizer, da bagunça não, que ele guarda as tralhas, que ele bota lá. Ele nem lembra o que tem, mas está lá. Se alguém mexer, ele vai lembrar. Pegaram tal coisa. Sem minha autorização, eu quero. Eu era assim, irmãos. Irmãos, eu tinha uma coleção de canetas. Tinha uma coleção de fitas. Sabe as fitas cassete? Eu tinha meus louvores. Olha, eu sou novo. Fita cassete. Eu sou bem novinho, né? Sabe? E irmãos, eu numerava, eu fazia a relação dos hinos, botava lá na minha estante, todo dia mexia lá para contar, ver se estava tudo lá. Meu Deus, é libertador quando você entende que se você não tirar o velho, você não tem lugar para o novo. Deus está falando contigo, né? Aleluia. Quer o novo? Tira o velho. Abençoa alguém. O que é velho, porcaria, bota no lixo, faz fogueira santa. O que dá para usar, o que é bom, doe para alguém que precisa, amém? É libertador, irmãos. Quando você dá, você recebe em dobro. Deus está vendo, irmãos, você não precisa nem mostrar para ninguém, Deus está vendo. E eu me libertei. E aquelas fitas, irmãos, quase morri. Quando eu vi uma palavra sobre isso, tire o velho para ter o novo. Ai, meu Deus, Deus, por que tinha que falar comigo isso? Não fala isso comigo, não é comigo que está falando. E eu comecei, aquelas fitas foi a coisa interessante, né? Aquelas fitas foi a coisa mais difícil para eu tirar do meu coração. Ela não estava na estante, ela estava dentro do meu coração. E um dia, a Neuza até disse, ele deve estar doente, até botou, acho que nem sei, mas eu acho, não lembro, mas ela deve ter botado a mão na minha testa, para ver se eu não estava com febre.
Para mim não me arrepender, não pensei duas vezes, comecei a dar as fitas. Fui na casa do irmão, ó irmão, aquelas irmãs que gostam daqueles hinos antigos, sabe? Então, fui lá e dei para ela lá umas 30 fitas, tá aqui irmã, 30 fitas para ti. E a irmã, glória a Deus, foi de Deus, é de Deus. Aí eu comecei a me empolgar, ô glória. E comecei a dar para um, dar para outro. Quando eu vi, mas essa aqui eu não vou dar, essa aqui é muito. Tem uma fita que é muito boa, tem agora até na internet, é Como Ser Feliz de Qualquer Maneira. Para quem está em depressão, escute esse DVD. É um CD, nem DVD não é. Como Ser Feliz de Qualquer Maneira, é um pastor psicólogo. Mas aquela ali foi difícil de eu dar. Mas dei, fui liberto, irmão. Como é bom você ser liberto em Cristo Jesus, amém? Como é bom, se pois o Filho vos libertar, você vai ser livre daquilo que você, irmãos, tanto, irmãos, cuida, e que são coisas. Cuide de pessoas, não de coisas. Mas então o pastor está dizendo para mim não cuidar da minha casa, do meu carro. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, não se apegue a essas coisas. Se apegue a vidas, almas que são preciosas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu já vou terminar. Minha esposa já está ali com o reloginho dizendo, olha, mas é mais 2 horas eu termino, meus amados. A palavra de Deus nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Amém? Então Deus nos criou para que tenhamos autoridade para governar. Governar, irmãos, é exercer influência. Eu e você fomos chamados para exercer influência. Então, como eu vou governar se eu não assumo a minha posição de rei e sacerdote? Como você vai governar se você não assume? Se você não sabe quem você é em Cristo Jesus? Se você não sabe responder àqueles que te perguntam quem você é? A palavra de Deus nos diz, irmãos, 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, irmãos, para nós concluirmos essa mensagem, nós devemos então ter as mesmas 3 convicções que João Batista teve naquele momento. Saber quem somos. Deus nos criou para um cumprimento do seu propósito. Cristo nos deu um ministério para que esse propósito seja cumprido. Você não viverá de forma plena enquanto não souber qual é o seu propósito. As circunstâncias não determinam quem você é. Amém? Devemos, irmãos, abençoar o corpo de Cristo, a igreja, com o ministério que recebemos de Deus. Ministério é servir, não é ser servido. Eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, mas às vezes é bom relembrar isso. Aleluias. Saber quem nós não somos. Então, primeiro você sabe quem você é, quem você não é. Quando você sabe quem você não é, também você vai saber quem você é. Tira, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu vou saber depois quem eu sou. Quando fazemos aquilo, irmãos, que Deus não nos mandou fazer, nós vamos trazer só para a nossa vida cansaço, desânimo, peso. Aí você não vai se sentir feliz em fazer algo na igreja, porque você está fazendo aquilo que não é o teu propósito. Mas quando você começa a cumprir o teu ministério, tudo é bênção, tudo é bênção. Irmãos, quando nós estamos no propósito de Deus, nada é pesado, nada é difícil, tudo é alegria, porque Deus traz as coisas mais leves. O pastor de vocês não é o pastor mais leve? É ou não é? Nós conhecemos eles como o mais leve. É mais leve, Daniel, é mais leve. Chegou lá e não me toque, pastor, é mais leve. É mais leve. Agora aprendi, estou aprendendo esse negócio. E é bom quando você aprende, irmãos. É bom, se torna mais leve. Saber quem Jesus Cristo é. Mateus 16, 15 e 16. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou?
agora perguntaram para Jesus. Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Jesus, só Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não existe profeta, não existe apóstolo, não existe pastor, é só Jesus, amém? Ele é o Filho do Deus vivo. Recebemos vida através do sacrifício de Cristo Jesus. Devemos viver essa intensidade, desse propósito, com Ele, com Sua palavra, porque a nossa vida, irmãos, possa ser compartilhada com aqueles que estão ao nosso redor, amém? A palavra de Deus, irmãos, ela diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, né? Mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra as trevas. Como nós vamos vencer a guerra, se nós não sabemos qual é a nossa missão? Nem quem é o nosso comandante. Se nós temos um propósito, nós sabemos quem é o nosso comandante, amém? O nosso general é Cristo, aleluias, oh glórias, aleluias. 1 Coríntios 11:1, para encerrar: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Sabe o problema de João? O João começou bem o ministério, tempo, modo e lugar. Veja o que ele começou dizendo: eu sou o quê? A voz que clama nu. Aonde ele foi se meter depois? Aonde João foi se meter depois, irmãos? Foi lá na cidade. O que aconteceu com ele? Abschneid, alemão. Abschneid, alemão é cortaram ele. Você entende? Se meteu onde não devia. Ele mesmo disse: o meu propósito é, eu sou aquela voz que clama no... Não era na cidade, ele foi clamar na cidade, pronto. Saiu do propósito. Quando você sai do propósito, irmãos, Abschneid, você vai ter consequências. Ah, Deus castiga. Não, Deus não castiga ninguém. Irmãos, o caminho do Senhor é reto. Se você andar nele, não tem. O caminho do Senhor é bênção. O caminho do Senhor é paz. Eu sei os meus propósitos, eu sei os meus projetos, eu sei meus planos para vós. São planos de paz, são planos de vida, são planos de prosperidade, mas você quer andar fora do meu propósito. No final, o João até ficou com dúvida, mandou enviados lá: quem é você? Você é Jesus mesmo? Você é o Filho de Deus? Irmãos, como diz um pastor que vocês não conhecem, comece, né, bem, mas o importante é terminar bem, amém? João terminou se metendo onde ele não devia e morreu degolado, né? Captaram a cabeça dele. Abschneid. Você entende isso? Irmão, comece no propósito de Deus. Fique no propósito de Deus. Ande nesse propósito e finalize a tua vida no propósito. Amém? Agora a pergunta: quem dizes que tu é? Agora responda para você: quem eu sou em Cristo? Quem eu sou no ministério? Você é conhecido no inferno? Você é conhecido no céu? Quem você é? Quem cumpre o propósito de Deus é conhecido no inferno e é conhecido no céu. Para encerrar então, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha como terminou Paulo, né? Sabendo quem ele era. E ele chega a dizer uma coisa interessante: eu sou, né? Eu sou o que sou. Eu sou o apóstolo, Deus me constituiu. Amém? E Jesus sempre afirmando. Perguntava para ele quem ele era. Eu sou o que sou. É? Jesus era. Ele é o rei. Tu disseste que eu sou. Quem você diz que você é essa noite? Se te perguntarem quem você é, o que você vai responder? Em nome de Jesus, igreja,
Comunhão Cristã Aba de Maringá. Vocês são reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Vocês são santos, separados para um determinado fim, para glorificar o nome do Filho de Deus em vossas vidas. Amém? Vocês são chamados para fazer diferença. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos ficar em